especialista em análise macro aqui da Quantsat, e o nosso querido Alexandre Cabral concentrado. Fingindo estar concentrado, viu, Fábio? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Cabral. Bom dia, Débora. Hoje eu tô num lugar diferente. Cabral? Não tô enrolando no parque, não. Tô fazendo planilha, rapaz. Sei. Você tá em lugar diferente hoje, eu vi. Então, o Cabral acha que eu tô em Orlando passeando, Paula, mas eu tô aqui em Orlando porque meu filho mais novo tá disputando um campeonato de futebol americano, então tô eu e mais 3 pais cuidando de 25 crianças de 10 anos. Que Quer fácil, trocar, super fácil a sua vida. Pô, eu troco, maluco. O Cabral é desses. Ele ia botar pilha nessas crianças. Só que ele ia ficar sentado. Eu vi os posts eu vi os seus posts no seu Instagram, por sinal. Parabéns aí pro filhão, né? Quando que termina? Obrigado. Quando que é a final? Na verdade, eles vão jogar agora 1h da tarde um jogo, perdeu, tá fora, né? 1h da tarde daqui 3 do Brasil, perdeu, tá fora. Eles perderam o primeiro jogo, porque abusaram de algumas coisas, então eles estão jogando a torneio de consolação. Mas a gente está levando a sério aqui, a molecada tá toda aqui do lado, dentro da casa, tomando café. Daqui a pouco a gente sai pro parque, lá onde é o jogo, e vamos com tudo. Então vamos logo, né? Porque senão os outros 2 pais vão querer te matar, porque eles ficaram com a sua remessa lá. Quanto que é a tua turminha aí que você cuida? São 25 no total para 3 pais? A gente está com 24, dividido em 2 casas. Na minha casa estão 16. Tá uma farra aqui. E quantos contigo? Quantos adultos? Gente, Quantos adultos? Você mais um com 16? Não, aqui na minha casa tem 4 adultos, porque tem 2 técnicos. 1 para 4. 1 para 4. É tranquilo, 1 para 4. Divide em 2 duplas de cair na porrada, então é mais fácil. 2 brigam aqui, 2 brigam aqui, de paz. É como se fossem as minhas gêmeas dobradas, entendeu? Nossa, as gêmeas do Cabral são... haja energia, né, Cabral? Elas são... Meu irmão, vocês não têm noção, elas brigam por quantidade de pipoca no saco. Outro dia elas viraram e ficaram fazendo assim. Você sabe. 1 hora até acabar a quantidade de pipoca e uma tinha mais. Mas você sabe que o meu filho tem 3 anos, adora comer pipoca também. E aí eu tenho um balde maior meu de pipoca e o dele é o menorzinho, né? Que ele fica comendo do meu. Quando eu vou e coloco a mão no baldinho dele de pipoca, ele olha pra mim tipo, bravo, mamãe, você tem o seu. Do nada, acabo dele primeiro, ele vem pegar o meu. Eu falo, eu não deixo. Tá bom. Não deixo. Malandrinho. Aprender a dividir. É para comer isso? Come isso. Quero o teu. Se vira. Eu dou toco na hora, mano. Da próxima vez você leva o Cabral, viu, Fábio? Vamos ver o que viraria aí nessa galera aí. O povo ia botar ele para vazar rapidinho na hora que ele mexesse na comida dos outros. Mas vamos lá, Fábio, começar aqui nossa conversa, queria começar falando já um pouquinho sobre, são vários pontos, mas entrar sobre política monetária, afinal, aqui no Brasil a gente teve ontem, né, o Banco Central, nossa decisão, mantendo os juros em 13,75%, apesar de aquele alerta ali que ficou para o risco fiscal, que é um ponto que eu quero trazer contigo depois, mas temos aí nos Estados Unidos uma grande expectativa também de uma alta para a semana que vem, né, sem ali uma sinalização de talvez pegar leve no comunicado, como aconteceu aqui, mas eu queria entender a sua visão. Como que o mercado, na verdade, está esperando os sinais aí do Fed, reflexos disso, né, que você pode trazer aí para a gente, que a gente pode ter aí nos últimos pregões do ano? Na verdade, o Fed já se antecipou, né? O Powell, há uma semana atrás, antes de entrar no período de silêncio, ele já deu o recado, olha, a gente vai devagar, mas vai subir. Então, o mercado já está precificando uma alta de 50 pontos, ou seja, vai levar a taxa de 4 para 4,5 na quarta-feira que vem. E para as próximas reuniões, que a primeira reunião de 2023 é no dia 1º de fevereiro, o mercado, por hora, está precificando um ritmo de 25 pontos de alta. O X da questão agora para o mercado é o seguinte, bem, a gente já sabe que o Fed vai subir juros, vocês podem perceber que aquela história do pivô do Fed, ele vai parar de subir, isso já morreu. Já entenderam que vai vir num ritmo devagar. Agora o mercado quer saber, será que a gente vai subir 50 agora, 50 em fevereiro e para? Ou subir 50 agora, 25 em fevereiro, 25 em março e para? Ou vai ter que ir até maio? O trabalho do mercado hoje é uma taxa terminal entre 5 e 5,5. Então a gente pode ter meio agora, meio em fevereiro chegou a 5,
e o Banco Central tem a liberdade de falar, vou esperar março, ver se eu parei de verdade, eu dou mais 25 e continuo, ou 50 agora, 3 de 25 e para lá no 5,25. Por quê? Porque já é dado que a gente vai ter um cenário desinflacionário aqui nos Estados Unidos. Já estamos vendo os números, por exemplo, saiu ontem, lembra que durante o Covid, carros usados era o grande vilão da inflação, já está deflacionário gigantesco os números de carros usados aqui. Gasolina, com o petróleo a $72 o WTI, a gasolina aqui na Flórida, por exemplo, eu abasteci ontem já a $2,99. Eu saí de Miami no sábado, estava 3,19, eu já abasteci ontem aqui a 2,99. É muito rápido essas coisas. Gasolina 2,99 volta ao preço de um pouco antes do Covid. A gente chegou a ter gasolina 2,87, por aí. Então a cadeia inteira de preço ela começa a arrefecer. Como o problema de estoque já foi praticamente resolvido, porque a gente está vendo, depois dos resultados do terceiro trimestre, que várias empresas estão com estoques altos, agora é entender como que a população, nesse cenário de endividamento e mais inflação, vai consumir. Por enquanto, o mercado de trabalho continua extremamente aquecido. O Banco Central está batendo muito nessa tecla. Olha, a gente não vai conseguir parar enquanto o mercado de trabalho estiver nesse aquecimento. E eles já falaram, vamos sacrificar isso. Só que, quando você olha os analistas que falam, vai ter recessão, ano que vem recessão, é uma recessão com um desemprego de 4%, 4,3%. Isso não é uma recessão. Historicamente, para entrar numa recessão onde a coisa fica realmente complicada, esse desemprego tem que ir para cima de 5%. E nos próximos 2 anos, ninguém tem essa previsão. Então, esse jogo de xadrez 4D, de encaixar as peças direito para entender tudo o que está acontecendo, não traz conforto para o mercado para cravar, o Fed vai parar em tal lugar. Então, o que o mercado agora está fazendo é indo nesse ritmo de ele vai dar 50 e eu quero olhar todos os sinais, como amanhã tem a pesquisa de confiança do consumidor de Michigan, onde é a pesquisa que ele usa para entender qual é a expectativa do americano para a inflação de longo prazo, porque isso é uma das perguntas do questionário. Pô, está diminuindo? Então a coisa está funcionando. Não, continua alta, eu vou continuar meu trabalho. Eu, particularmente, não acredito que pare no 5%, ele deve ir um pouquinho além dos 5% por causa da inércia inflacionária que a gente está vindo aqui. Agora, eu quero entender, e o mercado também, a velocidade disso. Vai ser 50 e 2 de 25, com a chance de abrir, 2 de 50 e uma de 25. A gente vai ter que esperar. Uma coisa é certa, se você olhar o mercado americano, o S&P acima dos 4.000 pontos, o comprador desaparece. Então, isso já mostra que ninguém está muito confortável ainda de entrar em posições no mercado de renda variável, sabendo que os juros ainda devem ir para 5, 5,5. E é isso que a gente tem que monitorar daqui para frente. Então, esse é um ponto importante, Fábio, que você trouxe, né, em relação à renda fixa, nesse sentido aí dos juros mais altos, até porque aqui no Brasil a gente também estava falando justamente sobre essa questão, né, desse movimento favorável aos rentistas, vamos dizer assim, principalmente em relação a essa questão do fiscal, que tem pesado muito, mas eu vi um post, né, te acompanha aí, tanto que eu falei que eu vi o seu post do seu filho, mas eu vi um post seu que eu acho que chove perguntas desse tipo e seria interessante a gente falar. Muita gente perguntando, né, para investir aí fora, renda fixa, bonds ou ETFs. E gostei bastante ali da sua explicação em relação a isso. Queria até que você trouxesse aqui para compartilhar com a gente como que você, né, olha exatamente, porque com certeza nesse momento, quando a gente vê esses juros altos, todo mundo já começa a olhar só para renda fixa. Queria que você trouxesse aí um pouco da sua visão, né, nessa pergunta aí, melhor, renda fixa, bonds ou ETFs? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim, o brasileiro é rentista por natureza, porque a gente sempre teve uma Selic alta. E aí o mercado de título público brasileiro, ele é extremamente democrático. Já o mercado de título público americano, de renda fixa americana, ele não é democrático para o não residente. Por quê? Por exemplo, se o brasileiro está interessado em investir em títulos americanos, e ele for usar as corretoras que dão acesso a isso, as corretoras que a maioria dos brasileiros tem conta, o ticket mínimo para você comprar uma Treasury são $10.000. E não é todo brasileiro que tem um bolso de $10.000. Para os brasileiros que são mais malucos ainda, eu estou tentando entender o que eles querem, porque o brasileiro ele quer diversificar o portfólio dele, ter moeda forte, ele vem nos Estados Unidos e compra título da Vale, por exemplo. Eu não entendo isso.
O cara sai do Brasil para comprar o título da Vale em dólar. O ticket são $50 mil. Não é todo mundo que pode. Eu, particularmente, e sempre falei isso, você que me acompanhou, você viu, ETF é a melhor coisa nesse momento. Por quê? Com $5 você compra um ETF. Tem centenas de ETF de renda fixa e ele tem liquidez diária. Você compra, você não gostou, você vende na hora. Aqui nos Estados Unidos não tem taxa de registro, não tem emolumento. Alguns lugares você vai pagar corretagem. Tem corretora que nem corretagem cobra. Então, assim, o custo para você se alocar em renda fixa estrangeira via ETF é muito barato. E se você se sentir desconfortável e errou, você sai na hora porque o ETF negocia como ação. Eu, particularmente, acho que com uma Selic de 13,75, renda fixa, o que as pessoas têm que entender, você tem um ganho limitado. Só que o cara gasta uma energia desgraçada para uma coisa que tem ganho limitado. Você já tem a Selic a 14. Vai gastar energia para buscar coisas que vão te dar um retorno melhor, inclusive porque aqui fora, com a renda fixa alta, a bolsa caindo, você vai ter uma oportunidade de alocar em excelentes ativos, em excelentes empresas, por um longo período, porque essa janela de bolsa com grandes oportunidades vai ser grande, porque agora, para voltar para os preços, tem um paraquedas que chama taxa de juros a 5%, tudo é mais devagar. Eu ficaria muito mais focado, quer alocar em renda fixa americana, olha os ETFs, quer aproveitar a oportunidade, olha para a Bolsa Americana com carinho em 2023, porque vai ficar um bom tempo de lado ou caindo, e você vai poder montar um portfólio muito barato em termos do que era nos últimos 2 anos, e vai carregar e vai fazer uma diferença na sua vida. Agora, quer ter renda fixa gringa? Olha os ETFs, porque é a melhor porta de entrada e, principalmente, é a melhor porta de saída. Maravilha. Ô, Cabral. Eu tô com o meu TFL0 lá. É TFL0 ou Ó. Ó. Isso. Eu tô lá, recebi dividendos agora no comecinho do mês. Então, por exemplo, esse exemplo, o TFLO é um ETF de renda fixa híbrido pós-fixado. Por quê? Porque não existe pós-fixado nos Estados Unidos. Aí, em 2014, eles criaram uns híbridos. O que eles fazem? Eles pegam o cupom da Treasury de 13 semanas, que é a Treasury de 3 meses, e pagam no TFLO como se ele fosse um pós-fixado. Só que ele é pré-fixado, ele fica meio bagunçado. A vantagem é que ele é um pós-fixado de Treasuries, porque tem alguns pós-fixados de títulos de crédito privado que são um pouquinho mais arriscados. Agora, não quer ficar num pós-fixado meio bagunçado? Você tem, por exemplo, o BIL, que ele pega a Treasury de 3 meses. Ele é pré-fixado, mas como a taxa de juros já subiu, a marcação a mercado nele fica menor, porque ele já está pagando mais de 4%, a taxa vai para 4,5%, ele vai estar pagando um pouco mais, você sofre pouco, porque a exposição, e o Cabral pode falar melhor do que eu, porque ele é o rei, o melhor professor de renda fixa que tem, dá até aula em MBA, a exposição ao tempo dos juros é pequena, então você sofre pouco. Você tem uma gama disso para fazer. O problema é que o brasileiro, para olhar renda fixa, e o Cabral sabe tanto quanto eu, ele vai primeiro para ver quanto que vai render. Ele não olha quem é o emissor, ele não olha risco, ele só quer saber da taxa. E é aí que ele mete os pés pelas mãos, e é isso que eles têm que tomar cuidado, porque renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para alguém, você não quer emprestar seu dinheiro para qualquer um. Você, inclusive, quer receber seu dinheiro de volta, então por isso tem que tomar cuidado. Uma coisa muito doida quando você vai aplicar no mercado americano é que tem tanta opção que você fica maluco, você se perde. Você fica em looping assim. Você fica completamente louco mesmo. Isso que é importante, né? Entender bem antes de tomar uma decisão, porque depois qualquer uma decisão errada pode se criar até uma questão assim, uma resistência. Poxa, não, eu só perdi dinheiro, acabei entrando errado, é importante. Quando se fala em investimento exterior, tem muitas dúvidas. Ô, Cabral, falando nisso, né? A gente estava falando agora há pouco sobre os leilões. Você tem aí o resultado? Então, eu fiz eu aqui sou um cara do Excel, maluco. O dólar de Excel vivo e escambau. Cadê aqui o negócio do Vimeo? Mas não vai ter musiquinha? Na BMC não tem musiquinha do Excel? Não, na musiquinha. Aqui eu sou uma pessoa mais séria, mais comportadinha. Porque no 710 tem a música. Mas lá vem o Excel, lá vem ele, o Excel tá aqui com a gente. 7 da manhã, é? Paula. O Excel, Excel, olha ele aqui. Aí aparece o Excel. 7 horas da manhã.
Vou, mas está dizendo que eu tô aberto em outro aplicativo, mano. Pintou essa letra? Ai, Mas não, tudo, nada no 710 é programado, nada, tudo no 710 surge do além. por isso que é um sucesso. Cabral faz a maior audiência. Gente, eu vou fazer um convite aqui para ele, porque já que ele recebeu dividendos, eu vou ver se ele me paga esse almoço. Bom, olha, vocês assistam o 710, Agora segunda, quarta e sexta, que dia que é agora? todos os Todo dia. dias. Será que você fazia só de segunda? Ah, era outro. É outra coisa. Todos os dias, às 7h10 da manhã. Quer saber por que 7h10? Só ele pode te responder. Mas agora ele está concentrado, pegando o link, mandando para Renata lá no Switcher, replicar a tela dele aqui. Ao vivo é assim. Vai, Cabral. Já Por que compartilhando. 7h10 e não 7h09 ou 7h11? Porque que acontece? Não às 7. Putz, eu tenho que gastar uns 5 minutos. Não, então não. Depois você explica outro momento. Vamos falar do leilão. Compartilha a tela aí, por favor. Ih, não Já está compartilhada. tá compartilhada. Ah, Agora tem agora tempo, né, sim. Cabral? Você acabou de mandar. Então vamos lá. Isso daqui é o Banco Central intervindo no mercado de câmbio esse ano. Curiosamente, eu não achei o leilão 2. Rodei. Mas como o leilão 2 já venceu, eu não estou preocupado com ele. Então, o que quer dizer isso aqui na prática? Isso aqui são leilões onde o Banco Central empresta dólares para o mercado com um compromisso de devolução. Então, vamos entender a primeira linha. No dia 21 de janeiro, o Banco Central falou o seguinte: olha, vou fazer um leilão de até $1,5 bilhão, aonde eu entrego os dólares para vocês, mercado financeiro, no dia 2 de fevereiro, e vocês me devolvem no dia 4 de abril. Alguém tem interesse? Somente uma instituição teve interesse e pegou 500 milhões lá atrás. Hoje, nós tivemos esse leilão aqui embaixo. Aonde esse leilão era de rolagem? Não. O que quer dizer rolagem? Não tem nada vencendo. Então são dólares novos que ele está colocando no mercado financeiro. Eu não tenho nada para trás para ser honrado. E ele propôs o seguinte: olha, quem quiser, eu empresto até 3 bilhões, eu entrego para vocês no dia 12 e vocês podem escolher se me devolve no dia 2 de março ou no dia 4 de abril. Então, deixou isso na mão dos bancos. 2 bancos aceitaram o seguinte: olha, eu te devolvo em março e eu quero somado 2 bi. Eu não consigo ver se um banco teve 100 milhões ou 800 milhões. Eu sei que os dois somados deu 2 bi. E 3 bancos falaram para o BC o seguinte: olha, eu te devolvo em abril e eu quero $1 bilhão de forma somada. Então, isso daqui é uma intervenção cambial que provavelmente acontece por saída encomendada de dólares. Então, pode tirar o compartilhamento, por favor. Por Então, quê? o que provavelmente pode ter acontecido? Imagina que a Paula quis mandar o dinheiro dela para o exterior. E ela chegou: olha, Itaú, eu tenho um bi. É meu bônus esse ano lá na BMC, eu tô com um bi e eu quero mandar aí para fora. Aí o Itaú fala: pô, um bi é dinheiro demais, mano. Um bi eu não tenho isso e o mercado financeiro não suporta teu tamanho. Itaú liga pro BC. BC, a parada é o seguinte: eu tenho um cliente aqui que eu não posso falar, que é lá de São José do Rio Preto, que ele tá com $1 bilhão querendo mandar para os Estados Unidos. Eu tenho 2 soluções: vender o meu dólar, que eu não tenho esse estoque, a preço altíssimo, tentar comprar no mercado e vender para ela, esse dólar vai disparar. Ou solução 2, pegar dinheiro emprestado lá fora. Só que pegar dinheiro emprestado lá fora, hoje de manhã eu fiz a conta, tá por volta de 6,40 ao ano, que a gente chama de empréstimo via linha. Então tá caro. Você me ajuda? Aí o Banco Central: tá bom. Então eu vou fazer um leilão público, aonde todo mundo pode participar. Então pode ser que alguém fure teu olho, alguém compre e você fique de fora. Mas se você for ver, 2 pessoas pegaram, 3, uma, é encomenda pura, não teve competição para isso. Então, 2 ou 3 foram lá, pegaram esses dólares e venderam para Paula. Qual o objetivo de um dólar desse? Não fazer com que a gente tenha um calombo na curva de dólar. O que é um calombo? O dólar lá está de paz, de repente tem uma demanda temporária, o dólar dispara, essa demanda acaba, ele volta e depois vai para a curva normal. Esse calombo afeta o mundo real.
afetando o mundo real, o Banco Central intervém. Parabéns para o Banco Central pelo que ele fez. Não é uma invenção do planeta, o Banco Central no mundo faz isso. O do Japão faz isso direto lá, fez isso agora, deve ter uma semana para intervir no Ien. O Fed faz um pouco menos que ele com ele mesmo, né? Como é que dólar intervém em dólar, então ele intervém isso na curva de juros. Durante o Covid teve várias trocas de moeda entre países. O Brasil chegou a ter uma linha, mas não utilizou hora nenhuma. Então, de uma forma resumida, é o Banco Central emprestando dinheiro para os bancos, porque eles de forma temporária estão tendo fluxo de saída e resolve vir empréstimo. Então, resumindo, é isso. Então tá, não sabia que O eu tinha que, dado esse trabalho todo aí pro Banco Central, mas tudo não, bem. o que é importante frisar, né, como o Cabral falou, que isso é um movimento comum, mas no Brasil ele é mais comum ainda, porque o Brasil a gente é o contrário, né? O rabo abana o cachorro. O Brasil não tem um mercado de dólar à vista, de dólar cash, porque a moeda não é conversível. Então o mercado começa no futuro, eles negociam o futuro e aí fazem o casado para transformar no spot. O gringo não consegue acesso a spot, a empresa não consegue acesso a spot, só os dealers conseguem comprar do Banco Central spot. Então, por isso que o Banco Central faz a linha. Porque como o banco vai ter a saída ou vai ter a entrada, ele vai ter que precisar de muito spot, ele vai no futuro e começa a fazer futuro para depois ficar fazendo o casado para transformar em spot, explode a taxa do casado. Distorce o mercado inteiro. Isso afeta várias coisas na economia, porque a taxa fica mais cara, o contrato fica mais caro. Para não distorcer o câmbio, ele entra fazendo linha, que é, como o Cabral falou, uma troca de rentabilidade. Eu entrei no mercado em 98. Desde 98 se tinha a esperança que o real ia ser uma moeda conversível. Quando o real vira uma moeda conversível, como são a maioria das moedas no mundo, você tem um mercado de cash muito extenso. O Brasil nunca conseguiu ter conversibilidade da moeda. Então a gente tem que fazer tudo no futuro e depois trazer para o spot. Por isso que o Banco Central toda hora tem que fazer um leilãozinho de linha para ajudar a não distorcer essa taxa que afeta o mercado todo. O custo do dólar mais caro, aí vai ficar tudo pior, inclusive a inflação. Esse ano ele fez 14 intervenções no câmbio. 14? 14. Uma média? Não Isso de sei. Eu média? montei a planilha ao vivo aqui, então eu não sei como é que era nos outros anos. Porque eu tava mudo. Você tá mudo? Eu tava montando a planilha do zero. Trabalho de corno, tá? Você vai comunicado por comunicado do Banco Central. Só que cada um comunicado vira 4. É ele mais 3. Então eu fui em 14 vezes 4 comunicados para poder ver. Porque o que ele faz? Ele avisa à noite, amanhã tem leilão. Aí no dia seguinte ele fala, o leilão a proposta é desse modo, o outro leilão que eu vou fazer no mesmo dia, a proposta é esse. Já tem 3 comunicados. Mais 2, são 5 na verdade, mais 2 resultados independentes. Então eu fiz 5 vezes 14 Quanto que dá? pesquisas, 5 vezes 14, 5 vezes 4, 20, 70. Eu fui em 70 arquivos nessa última meia hora para montar essa planilha. Parabéns, Cabral. Tirou nota 10 na prova. Não é que eu gosto de falar olhando números, entendeu? Eu gosto de olhar assim, olhando, tá vendo esse número aqui, tá vendo isso. Por isso que Excel é vida no 710. Eu não sei mexer no Excel. Mas Um dia você me dá uma aula aí de Excel, por favor. É comum mesmo ter entre bastante leilões no ano, porque a gente tem muito fluxo de saída, porque o dinheiro entra e sai. E o Banco Central está sempre vigilante nisso, porque ele não se importa do dinheiro estar entrando e saindo, ou mesmo tendo muita saída. O que ele não quer deixar, por causa da falta de conversibilidade do real, é o mercado de spot, a taxa de juros embutida entre o spot e o futuro explodir, porque daí dá problema em várias coisas. Então, por isso que ele entra dando spot para o mercado, falando, vai ter saída? Fica tranquilo, está aqui o dinheiro, sai. Ele fez isso, inclusive, o grande volume desse foi feito no final do ano passado, na última Petax do ano, quando tinha aquela operação de overhead que ia vencer, lembra? Que os bancos brasileiros tinham que diminuir o hedge aqui fora do P&L. E aí, a gente lembra, se olhar o final, o último dia de ano de negociação do ano passado do dólar, é uma ladeira, porque todo mundo queria jogar a Petax lá para baixo, que o Banco Central ia vender para eles, todo mundo queria comprar dólar barato. Então, assim, é comum por causa da falta de conversibilidade do real. E predomina esse comum por experiência, não por estatística, final do ano, devido a muita mudança de fluxo de virada de ano, né? Uma aula. Remessa. Aprendi muito hoje. Muito bom. Deixa eu só atualizar aqui uma notícia que eu estou vendo agora aqui do Twitter, né, do Rafi, grande Rafael Figueiredo, Rafi.
Ele falou que o Stuberg saiu do forno dele aqui, né? Ele falou Stuberg, diz que dependendo da PEC, o Brasil corre risco de downgrade. Esse é um ponto importante, inclusive, Fábio, eu queria trazer esse assunto com você, né? A gente tem discutido já bastante sobre essa possibilidade das agências de risco, inclusive, rebaixarem nossa nota aqui do Brasil em relação a toda essa questão do fiscal, né? Apesar de o mercado ter entendido que houve uma leve desidratação, vamos dizer assim, mas então, exatamente, né? Porque a questão ampliou esse teto, aumentando isso, tem esse é o ponto até que eu queria debater aqui. Como que a gente vai fazer os reflexos disso, principalmente para a inflação, para juros e até para a própria moeda, né? A gente deve ter aí um ano de 2023 que, de repente, você acredita, Cabral, que isso pode impactar até na questão de não vou falar uma recessão, mas de repente atrapalhar a atividade nossa? Pode, porque a curva de juros empina, o custo do dinheiro está caro, o custo do dinheiro está caro, o empresário não investe, vende menos, isso pode causar recessão. Não sei se é aquela recessão de 3%, 4%, tá, mas uma queda podemos ter sim. E uma fuga de investidor também, por conta disso? Impactando a moeda? Não, fuga, o mercado é meio doido, contra isso não. Quanto a isso, eu não consigo ver assim. Pode ter uma fuga temporária, mas a médio e longo prazo ele fica. E se de repente se concretizar isso, de um downgrade nas agências de risco para o Brasil? Aí. Nossa. O Brasil está com grau de investimento? Não, né? Não tá. Então esquece. Quem já não tá, não tava, e quem tá, fica. O problema é o seguinte, a gente estava em vias de voltar a ter grau de investimento, dado tudo que foi feito nesse último ano, até a Fitch ou a S&P falou há uns meses atrás, antes da eleição, claro, a grande imprensa nunca vai divulgar isso, porque senão favoreceria o candidato que era o atual governo, mas já tinha agência olhando que se o Brasil continuasse 2023, a tarefa de casa que fez em 22, eu cansei de falar isso nas minhas redes sociais, falei algumas vezes aqui, a gente, por enquanto, em dólar, continua sendo uma das melhores bolsas do mundo, uma das melhores moedas do mundo. Agora desandou porque o fator eleição gerou muita volatilidade, mas o Brasil vinha bem. Final do ano a gente sabia que ia ter o desafio, independente de quem ganhasse, ia ter que fazer PEC, alguma coisa para fechar algumas contas, mas cada um de uma maneira. E a gente viu que a maneira que o time atual da economia estava fazendo as coisas, estava dando tudo certo. Como a gente ainda não sabe quem é o ministro da Fazenda, e os próprios candidatos a ministro da Fazenda, os nomes não passam muita confiança, afinal, se você for pegar o currículo do principal candidato, Fernando Haddad, de economia ele não entende nada, mas ele vai ser ministro da Fazenda provavelmente. Já começa a ficar preocupado porque o mercado começa a olhar que é um novo poste. A gente já viu isso no Lula 1, no Lula 2, ele sempre tem uns postes ali. O mercado fica um pouco preocupado. Vão desmembrar todo o Ministério da Fazenda para planejamento, para mais alguma coisa. Então, assim, quem que vão ser as outras pessoas? Um terceiro ponto importante, o que não acontece muito, a gente estava com cortes de juros para o ano que vem, já estão tirando da curva esses cortes, e já tem gente falando, olha, dependendo como passar essa PEC, dependendo como for as coisas, de bobear vai ter que subir juros no ano que vem. E aí começa a gerar um problema. Por quê? Diferentemente de lá de trás, hoje o mundo tem juros positivos. Os Estados Unidos com 5% de juros, a Selic a 14% já não é tão mais linda, maravilhosa como ela está agora. Entendeu? Então tem muita coisa para tomar cuidado. Eu não acredito em fuga, por quê? Porque vão subir a Selic se precisar. O Stuberg fala isso na própria entrevista que ele deu hoje cedo, foi um evento no Safra, ele fala isso. A gente sabe que durante um governo PT a gente vai ter juros e inflação mais alta. Então eu sou vendedor de câmbio. Entendeu? A realidade é essa. Eles sabem. Eles fizeram campanha, mas eles sabem o que vão fazer, porque para eles é bom também. CDI alto, o gestor tem zero trabalho. O CDI já está gordo, entendeu? Então, ele volta para o 2,20, enche o bolso de taxa de administração e performance, tem que bater o CDI, que eu já acho que deviam mudar isso no Brasil, o fundo multimercado tem que bater o CDI. Pô, por quê? O CDI é renda fixa, você tem um multimercado, você deve ter que bater outro benchmark. Não, ele vai bater o CDI, aí ele põe lá 90% em título do governo para ficar perto do CDI, faz uma apostinha ou uma outra coisa e cobra do cliente dele o 2,20 e fica todo mundo feliz, entendeu? Esse que é o grande problema da história toda. Todo mundo tem interesse nisso. Não o país. É uma pena. Inclusive, Fábio, você falou aí do Haddad, eu estou aqui com uma informação agora, né? Primeiro que
Agora há pouco a gente já falou que ele teve uma reunião com o Paulo Guedes, né? E ele que não está oficialmente na equipe de transição da parte econômica, não teria ali, então, um motivo de fazer, né, essa reunião com o Guedes. Então, já sinaliza aí algo, acho que, né, para bom entendedor, uma reunião dessa basta. E agora tem uma pesquisa que acaba de ser divulgada, O Haddad está no grupo de transição de economia. tá? Tá, ele se juntou. O Lula colocou ele. Eu não vi. Isso, então, desculpa, isso. falha minha, não vi. Relaxa, Então tá, falha tem minha. uma semana mais ou menos. Tá. Mas essa semana ele já veio realmente falando mais sobre questões econômicas, até falou da necessidade de uma reforma, né, tributária, falou de mudar aí, ter esse tempo de criar um novo arcabouço fiscal. Então, ele está se aparecendo, desde que também o Esteves, né, deu ali um apoio ao Lula, de que iria ajudar o mercado a aceitar, né, André Esteves falando aí com o Lula, intermediado pelo Pércio, inclusive a Arida falando que ajudaria o mercado a aceitar o nome do Haddad. E agora tem uma pesquisa aqui que acaba de sair da Genial Quest, que os eleitores de Lula apoiam o Haddad na Fazenda, tá? 60% dos entrevistados apoiam a indicação, então, de Fernando Haddad para a pasta, 26% consideram o ex-prefeito um nome ruim e 14% dizem não saber ou não responderam. E também eles responderam ali na pesquisa a questão da demora, né, em se anunciar aí efetivamente os ministros. 36% dos entrevistados disseram que a demora é um grande problema. 16% falou que considera como um pequeno problema e os outros 42% não consideram que esse tempo, então, seja um problema para o anúncio aí dos ministros. Bom, a gente estava falando aí de Haddad, acho que realmente tudo indica, né, que pode ser que tenhamos aí o nome dele presente. Então, eu não sabia. Peço desculpas, é que eu não sabia que ele tinha integrado a equipe. Na semana passada. A Isa não tá no ar. Pode pôr a Isa no ar. A Isa quer falar aqui. Fala, Isa. Tá com o microfone aberto? Acho que tô. Tá. Não, na semana passada ele se reuniu, Cabral, com o pessoal. Ele está se reunindo com o pessoal da transição, mas não em efetivo, então, recebendo salário. Também. Não, ele tá efetivo. O Lula colocou ele lá e ele falou: eu aceitei o convite do presidente Lula para supervisionar a equipe econômica na transição. Eu já estou me interagindo dos assuntos. Ele é o ministro. Vamos ser honestos, ele é o ministro. O que eles estão tentando agora arrumar é alguém no planejamento que seja um pouco mais técnico. O problema é que dos nomes que estão pipocando para o planejamento, tá? Os principais hoje em dia, depois que o Pércio falou que não quer nada com nada, tá entre André Lara Rezende e aquele Márcio Postman, se eu não me engano o sobrenome dele, que honestamente para o mercado vai ser péssimo. Só o Esteves que gosta. Uma pena. Já que a Isa está aqui, vou deixar a Isa então agora para... A gente estava aqui até inclusive conversando, eu queria entender também a sua visão, Fábio, sobre a questão lá no Peru, né, do Pedro Castilho. A Isa tem informações aqui pra gente. Mais cedo a gente até falou sobre esse assunto, né, Isa? A princípio que teve a questão dele ter tentado fugir, mas né, a gente estava apurando aqui se realmente essa tentativa de fuga novamente dele seria uma outra, porque mais cedo a gente já tinha noticiado, mas é a mesma, pelo que tudo indica, né, Isa? Ele tentou fugir ali para a Embaixada do México, para tentar se refugiar, né, ser um asilo político, mas foi detido pela polícia e agora, então, Pedro Castilho, só para atualizar, foi transferido para a unidade da Polícia Nacional, onde Fujimori cumpre pena, né, por essa mesma prisão onde Alberto Fujimori está. Fábio, como é que está a repercussão por aí em relação a essa deposição do presidente do Peru, toda essa situação, né, econômica caótica por lá também, que levou a essa crise institucional? Então, primeiro eu preciso saber, vocês estão falando do presidente do Peru eleito que de esquerda ou o presidente do Peru conservador que tentou fugir ontem? Eu não sei qual dos dois que é, porque teve o de esquerda que foi eleito e ontem o conservador tentou fugir. Eu fiquei meio na dúvida, porque ele é a fez mesma parte pessoa. do Fórum de São Paulo, né? Eu acho que é de esquerda, né? Aqui na VMC News a gente trata ele de golpista, né? Ontem, quando saiu a notícia em alguns lugares, ele era conservador, porque ele tinha parecidos com... Eu não entendo. Eu acho que fica um belo exemplo, e foi muito bom o que aconteceu, a velocidade que as coisas aconteceram no Peru para se resolver. Ninguém gosta de ver porque ele que tentou dar um golpe, quando o Congresso se juntou para votar o impeachment, ele acabou com o Congresso e tentou sair correndo.
Graças a Deus, o Supremo Tribunal peruano é um órgão que me pareceu, pelo menos eu não conheço muito, mas ontem me pareceu bem sério, julgou isso muito rápido e logo à tarde, depois de 2 horas de que tudo isso tinha acontecido, já votaram o impeachment dele e prenderam o cara. Agora vai se resolver, mas prenderam um conservador, e é esse que é o problema, entendeu? O cara eleito de esquerda é um conservador no meio do caminho. A história fica mal contada, e as pessoas que têm acesso a isso ficam... Pode falar, pode falar. Pode falar. Não, eu só ia complementar, pode tem que ser bem explicado. Que sirva de exemplo. Um presidente tem que ter um papel direito. Se fez coisas erradas, tem que pagar. Não acho que você é supremo e que a América do Sul é uma bagunça. A América do Sul não é uma bagunça. A gente passa por processos. Que seja preso, que pague o que tem que pagar. Agora, pelo que eu li, parece que a moça que assumiu a vice-presidente dele, parece que ela é pior do que ele em termos de radicalização de algumas coisas. E olhando uns discursos passados dela, é um tom bem agressivo. Vamos ver quanto tempo essa senhora dura também. A primeira presidenta mulher lá do Peru, mas que já está chegando com um pouco de receio da turma, porque o histórico dela diz que ela não é tão conservadora como o ex-presidente. Fábio, você... Uma pergunta, Fábio. Você, se fosse o presidente do Peru, você fugisse do Peru, você preferia ir para a Chechênia, República Tcheca ou para o Butão? Aonde você ficaria mais acolhido? Olha, Cabral, eu acho que nessa situação o Butão era o melhor lugar para se esconder, porque na República Tcheca e na Chechênia, alguém ia tentar me procurar. No Butão, tem que ser muito corajoso para ir para o Butão, entendeu? Então eu iria para o Butão. Você vira monge. Você então ia com o peru lá para o Butão como presidente do... Fechou. Só dado cultural aqui. Achando que o Cabral ia falar algo sério, né? Estou falando algo sério. O cara tava fugindo. Aqui antes da Isa, só complementar, Cabral. O peru, eu tô na dúvida, tá bem parecido com o seu Rio de Janeiro, hein? 4 ex-presidentes presos por corrupção. O Rio de Janeiro já teve 5. Chupa, Peru! Ganhou, então tá bom. Cabral. Tá bom, ganhou aí. Ganhou, Cabral, né? Pelo menos ainda tem o Sérgio Cabral. Alguém ainda permanece preso nesse país. Não, né? o Sérgio Cabral não foi solto agora? Não, ele foi solto. Foi 10 solto. dias. 10 dias. Eu realmente não vi essa. Perdi outra. Tá acompanhando muita Copa. Ah, malandro. Sabe um bi da linha? Sabe um bi da linha? Tá com a dor de cabeça 10 dias conversando com o banco para mandar. Sabe o que Por tá isso acontecendo? Não, eu vou te falar, eu preciso voltar. Eu peguei, não consigo mais acessar certos portais de notícia, sabe? Assim, criei um ranço. E aí eu tô muito focada só em mercado, economia, e não tô focada realmente em abrir esses tipos. Não quero dar clique para esses tipos de portais aí. Eu tô num protesto contra a grande mídia. Não assisto mais alguns telejornais. Eu só fico olhando mercado, economia, e não vi isso. Mais uma, perdi essa. Tem um programa, tem que acordar cedo. Vou ter que voltar para assistir. Tem que acordar cedo. O 7h10? Tá bom. Então tá bom. Então retira aí, né? Não. Mas é que ficou uma confusão também. Ele ia ser solto, depois conseguiu prisão de novo. Eu nem li. Ele passou mal na cadeia. Eu acho que ele tá solto atualmente. Não, eu nem li. Depois que ele ficou sabendo, eu sei que ele passou mal quando ele ficou sabendo que o filho dele ia ser preso. Foi, sei lá, 1, 2 semanas. Então... Nem sei se ele continuou ou não na cadeia, realmente, porque essa confusão. Eu nem estava sabendo, para falar a verdade, confesso mesmo. Não vejo mais esse tipo de notícia. Infelizmente, assim, por um lado, a gente acaba aí comendo bronha em algumas situações. O STF falou que vai julgar ali se mantém em prisão de Sérgio Cabral ou não, o único alvo da Lava Jato, mas a gente já sabe a resposta, né? O ANCAP investidor falou aqui, eu também concordo com você, viu, ANCAP? O DF falou que ele não foi solto ainda, tá? Bom, vamos pesquisar. Não foi solto mesmo, não. Ele ia ser barrado. Eu acho que ele estava em decisão, julgamento. O STF ia julgar a decisão ali, se ele ia ser solto ou não, mas havia um pedido ali de liberdade por conta de uma decisão do próprio STF. Mas, se eu não me engano, eu acho que ele continua preso, porque ele passou mal esses dias na cadeia, sabendo... Eu tinha parado até onde tinha conseguido o habeas corpus, mas de ter sido solto ou tal, isso eu já não sabia mesmo, exatamente. Mas vamos apurar aqui. Fala, Isa, fala, eu te interrompi na hora. Ainda no nesse assunto mais político em relação ao Peru, né, eu gosto de saber a repercussão que está tendo lá fora, principalmente nos Estados Unidos, esse tipo de notícia.
E eu queria saber a opinião do Fábio, se ele acredita que isso pode se repetir aqui no Brasil, né? Não com essa mesma intensidade, mas lá tinha um parlamento que era totalmente oposição do presidente Pedro Castilho, né? Um parlamento mais conservador. E aqui também a gente vai ter aí uma mudança no nosso Congresso no ano que vem, né? Ele estava com muita dificuldade de governar lá no Peru e Lula vai enfrentar uma dificuldade grande ou não, né? Com essa PEC aí, né? Vai saber, a gente está vendo aí muitos partidos da base da oposição já se aliando à PEC, mas, teoricamente, se bem que agora, né, ainda não renovou o Congresso, mas no ano que vem a gente vai ver um Congresso mais renovado, um Congresso ali mais à direita, tanto na Câmara quanto no Senado. Você acredita que o Lula deve ter aberto os seus olhos ali em relação a essa situação de governabilidade ali e que pode causar uma crise aqui no Brasil também? Olha, Isa, infelizmente não. E eu acho que a gente tem que parar de se iludir com essa história de um Congresso conservador de direita. No primeiro teste, a gente já viu que não tem o Congresso, o Centrão, político, PT, PL, PMDB, qualquer que seja. É tudo Ele ontem votou com Lula. Passaram a PEC. Passaram a PEC, 200 bilhões no total. Então, agora vendo se vai ter 1, 2, 3, 5 anos, entendeu? Não tem jeito. Enquanto a gente não entender que o povo, tem que se unir para realmente cobrar os políticos e fazer deles uma classe melhor, que são eleitos para servir o povo e não servir a si mesmo. Eu, por exemplo, eu tenho uma teoria. Para mim, Brasília tinha que acabar. O Congresso, tudo tinha que ficar perto do povo. Onde está o povo? Está em São Paulo e no Rio? Traz para cá. Fica muito longe, eles ficam naquela ilha do paraíso e fazem o que querem, entendeu? Enquanto eles ficarem, o povo não vai até lá. Por isso que eles não têm medo. Eu falo para todo mundo, não adianta ir para Paulista, para Copacabana, não sei o que, os caras estão em Brasília sentados dando risada. Olha que essa PEC, a PEC já começou errado. 64 já começou errado. O Cabral falou hoje no 710. Quem que telefonou um para o outro ontem, Cabral? Pra trocar uma ideia. Acabou a PEC passou. Tá 10, 11 horas da noite. Lula ligou pro Lira. Disse que ficaram 1 hora e varada de papo. Vai pra Câmara agora, né? Que será, né? 1 hora e varada de papo. Eu acho que eles estavam falando sobre o jogo do Brasil. Pode ser da escalação, que Neymar não ia jogar hoje, né? Então. Neymar não vai jogar no jogo de hoje, então, pô. Amanhã. Hoje? Não, a piadinha era essa, entendeu? Ele não vai jogar no de hoje, vai jogar no de amanhã. Tem que explicar a piada agora também. Eu vou levantar, então depois dessa eu levanto. Não, mas, Isa, agora, sendo assim, complementando, infelizmente, eu acho que nós vamos ter boas pessoas lá, por exemplo, a Tereza Cristina, a Damares, teve mais uma turma que foi lá, que foi eleita por causa do trabalho que fez, mas desculpa, quando você põe boas laranjas num saco de laranja podre, a chance delas apodrecerem é muito maior do que elas conseguirem fazer as outras laranjas melhorarem. Eu penso a seguinte forma, se política fosse uma coisa boa, por que o Bezos não foi ser político, o Buffett não foi ser político, o próprio Flávio Augusto não foi ser político? A gente tem tanto brasileiro bom, a gente tem tanto brasileiro empreendedor, brasileiro que está fazendo coisas excepcionais no mundo e ninguém quer ser político, entendeu? Infelizmente, quem quer ser político é quem quer mamar uma teta. É uma pena isso, mas é a grande verdade. Vê aí o último lá, que foi governador de São Paulo, esqueci o nome dele, foi governador, prefeito. O cara já chegou rico lá e a gente viu o que fez. Infelizmente, enquanto o povo não estiver perto do político e cobrar, exigir, a coisa não vai mudar. É PT, é PMDB, o que é que seja. Primeiro teste está aí, a PEC, 205 pau por 2 anos, vai ser um desafio enorme para o ano que vem, vai tirar muita coisa do que está acontecendo, com a desculpa do quê? Mas eu preciso dar o Auxílio Brasil. O que eu acho engraçado essa hora, e até queria perguntar para vocês, a gente, quando chegou lá na minha casa, olha, precisamos aumentar a receita, não dá, então vamos cortar custo. No Brasil não, é sempre assim, ninguém mexe no que é dos caras, vamos aumentar para os outros ali, pagar mais a gente. Enquanto isso não acontecer, de reforma administrativa direita, inclusive a que querem passar no Congresso Administrativa, só vai começar a ter efeito em 2060. Eu não vou estar aqui, talvez, em 2060 para ver isso. Minha sogra então, vai. São esses absurdos que precisam mudar e só vai mudar.
só vai mudar a hora que o povo entender que não tem que brigar entre a gente por causa de político A e B, tem que ir lá e brigar com os caras, para eles servirem a gente. Aí a coisa... Gosto muito, porque você, Fábio, a gente pensa muito parecido em várias situações, mas você expressa aí muito bem exatamente isso, né? As pessoas, elas precisam parar de ter político de estimação, né? Ao contrário, tem que entender que eles trabalham pra gente, deveria ser um pensamento diferente, né? E esse modus operandi, só para concluir rapidinho, esse modus operandi aí da nossa política precisa mudar também. O Brasil gasta muito mais do que arrecada, não é de agora, de sempre ser, é cultural, inclusive nosso, por sinal, como pessoas, cidadãos aqui, de gastar mais do que a gente ganha muitas vezes, por isso que quando a gente fala em questão de investimento, de trabalhar todo esse mindset na população, porque é cultural, a gente nasceu assim, né? A política aqui sempre foi essa, eu gasto mais do que arrecado, vou empurrando a minha dívida e vou jogando lá pra frente. É o cara ali que tem gente hoje que pega um cartão de crédito para pagar o outro cartão de crédito e empurra a dívida. Só que você tá colocando juros acima, né? Infelizmente, as pessoas, elas não conseguem entender. A nossa sociedade, ela exige muitos benefícios, muitos subsídios, muitas coisas, e aí para todo, né, político, isso ganha lição, ganha voto. Vamos olhar ali pro social, mas o problema não tá no social em si, né? Cortar gastos de outros lados ninguém quer, a gente continua gastando a rodo aí, né? O que a gente não tem empurrando isso adiante. Fala, Cabral, desculpa, só queria desabafar. Bolsonaro reconhece o Wellington Fagundes como peça fundamental para sua reeleição. Ele votou ontem a favor do pacote. O próprio PL já falou: beijo, estão querendo derrubar o Moro, maluco. Por que estão querendo derrubar o Moro? Porque o outro cara lá, Paulo Martins, é mais brother. De repente, para conseguir a isenção da multa lá do... Será que não? Não, é porque Paulo Martins é mais brother do que Moro. Quer uma atualização do Moro? A gente está falando do Moro aqui, acabou de sair que o Moro, ele procurou Bolsonaro por conta disso. Conversaram ontem. Se reunir, eles conversaram então, e o presidente tentar conversar com Costa Neto lá. Não sei. Concordo com o Fábio, difícil, né, falar sobre Congresso, enfim. Fábio, a gente falou que ia ser rápido, mas na verdade até estouramos o tempo. Vai lá cuidar das suas crianças, né? Obrigada, sempre um prazer. Eu agradeço. Eu peço desculpa aqui pela conexão, pelo cenário, pela roupa. Hoje foi bem improvisado, mas eu sempre faço questão de aproveitar a oportunidade que vocês me dão. Nos vemos na próxima quinta-feira de casa, vai estar tudo do jeito que é sempre. E eu espero, para aproveitar para fechar, vocês falaram do Bolsonaro, né, o atual presidente, eu espero que ele apareça, né, porque assim, eu nunca vi um cara que se dava assim, nada contra, mas falava imbrochável e não sei o quê, mega mal perdedor, sumiu, cadê? Ninguém viu, daqui a pouco vai ter um Globo Repórter especial, Bolsonaro, que come, cadê? Cadê o cara? Onde ele está? O que veste? Onde ele está? Boa, Fábio. E outra coisa, já tomamos esporro porque a piada do peru foi machista. Ah, mentira, no set? Para de olhar, Tá bom. Lava a louça. Tchau, pessoal. Agora até semana você vai tomar que vem. esporro. Tchau, beijo, Fábio. Até semana que vem.